Alô, bom dia, estamos de volta nesta triste segunda-feira, 8 de julho de 2024. Sejam todos bem-vindos. Triste porque um forte ataque foi lançado à capital ucraniana, Kiev, e um prédio que abrigava crianças, na verdade um centro de tratamento para crianças, um hospital, foi atingido, e as notícias dão conta de que há nos escombros do edifício muitas crianças perderam a vida, segundo repórteres da AFP. Bem, o ataque à capital ucraniana foi assumido pela Rússia. Diz o RT News que as Forças Armadas russas lançaram um ataque massivo às instalações militares e bases aéreas ucranianas hoje, segunda-feira. Isso foi confirmado pelo Ministério da Defesa da Rússia. A ofensiva foi realizada com o uso de armas de alta precisão e longo alcance em resposta às tentativas do regime de Kiev, diz o comunicado, de danificar instalações energéticas economicamente importantes para a Rússia. Todos os objetivos foram alcançados, disse o comunicado do Ministério da Defesa. Nesse contexto, o Ministério sublinhou que as declarações de Kiev sobre o alegado ataque deliberado da Rússia com mísseis contra alvos civis são absolutamente falsas. Numerosas fotos e vídeos publicados a partir de Kiev confirmam claramente que a destruição causada pela queda do hospital foi por um míssil de defesa aéreo ucraniano lançado a partir de um sistema de mísseis antiaéreos dentro da cidade, reiterou o Ministério de Defesa da Rússia. A organização indicou que histerias semelhantes por parte do regime de Kiev sempre ocorreram na véspera de outra reunião, a que está programada para Washington, a cimeira da OTAN em Washington, e não é o primeiro nesse caso. O objetivo de tais provocações é garantir um maior financiamento do regime de Kiev e a continuação da guerra até o último ucraniano, explicou o Ministério da Defesa da Rússia. Bem, é claro que o outro lado dá a seguinte notícia. A Rússia lançou dezenas de mísseis contra cidades ucranianas na segunda-feira, hoje, num ataque que causou pelo menos 20 mortes e destruiu parte de um hospital infantil em Kiev, segundo fontes oficiais. Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas no ataque à capital ucraniana, segundo autoridades locais. O governo polonês informou que o presidente Volodymyr Zelensky estava em Varsóvia antes de viajar para a cimeira da OTAN em Washington. Explosões foram ouvidas e fumaça preta pode ser vista subindo do centro de Kiev, informaram os jornalistas da AFP que estão na capital ucraniana. Imagens distribuídas por autoridades do Centro Médico Infantil de Kiev mostraram pessoas escavando pilhas e escombros, fumaça preta subindo sob um prédio destruído e equipes médicas com roupas manchadas de sangue. Fumaça preta subindo sobre um prédio destruído e equipes médicas com roupas manchadas de sangue. Zelensky, as imagens realmente são muito fortes. Zelensky disse que há um número desconhecido de pessoas presas sob os escombros do hospital infantil Okhmatdit. Não ficou imediatamente claro quantas morreram. Segundo o chefe da administração militar regional, Sergei Popko, 5 crianças foram retiradas do prédio destruído para a reinternação. Vsevolod Dorofiliev, instrutor veterano de uma unidade médica voluntária, disse que houve mortes, mas não soube informar quantas, nem se eram crianças ou adultos. Já o presidente ucraniano observou no Telegram que o hospital infantil Okhmatdit, em Kiev, é um dos mais importantes não só na Ucrânia, mas também na Europa. Okhmatdit salvou e restaurou a saúde de milhares de crianças, enfatizou Zelensky. Agora, o hospital foi danificado por um ataque russo, com pessoas presas nos escombros, e o número exato de feridos e mortos é desconhecido. Agora todos estão ajudando a retirar os escombros, médicos e pessoas comuns, explicou Zelensky, sublinhando que a Rússia não pode alegar
que não sabia para onde voavam os seus mísseis e deve ser totalmente responsável por todos os seus crimes contra pessoas, contra crianças, contra a humanidade em geral, disse Zelensky. E acrescentou: é muito importante que o mundo não fique calado sobre isso agora, que todos vejam o que a Rússia é e o que está fazendo, insistiu ele. No hospital, um prédio de 2 andares foi parcialmente destruído. No bloco principal de 10 andares do hospital, janelas e portas foram destruídas e as paredes ficaram manchadas de preto. Numa sala havia manchas de sangue no chão. Equipes médicas e vizinhos ajudaram a remover os escombros em busca de crianças e equipamentos médicos que pudessem estar presos, equipes médicas, que pudessem estar presas debaixo dos escombros. Os voluntários formaram uma fila e passavam pedras e restos mortais uns para os outros. A fumaça ainda subia do prédio e voluntários e equipes de emergência trabalhavam com máscaras. O ataque forçou o hospital a fechar e evacuar. Algumas mães carregavam os filhos nas costas, outros esperavam no quintal, nas dependências do hospital, com os filhos enquanto os telefones dos médicos tocavam sem que ninguém atendesse. Bem, é claro que a questão é bastante polêmica. É muito difícil para a Rússia defender-se desse ataque dizendo que não foi um míssil seu. Dizem, então, os especialistas aí do Ministério da Defesa que o hospital foi atingido por um míssil que saiu de Kiev, da própria capital ucraniana. É difícil provar porque foi justamente no momento em que a Rússia lançava um ataque pesado sobre a capital. E aí, como dizer que um daqueles mísseis não era seu? Bem, essa é a questão no momento. Por outro lado, é claro que a Ucrânia se servirá disso na cúpula da OTAN para, como disse aqui o Ministério da Defesa, conseguir mais dinheiro. Mas não é só dinheiro no momento o que a Ucrânia quer, e nem a OTAN. A OTAN quer sim entrar definitivamente no conflito e está sendo barrada ainda pelos Estados Unidos. Mas esta barreira de contenção dos ímpetos da OTAN já está bastante enfraquecida no momento. A questão é saber quem está liderando os Estados Unidos nesse momento. O grupo que lidera Biden, que por sua vez lidera oficialmente os Estados Unidos, é que ainda não quer entrar diretamente no confronto, ou seja, enviando tropas americanas para lá. É uma questão um pouco agora de estratégia, de tabuleiro de xadrez. Mas, como disse, uma vez que este muro de contenção seja rompido, então é claro que teremos definitivamente um confronto entre OTAN e Rússia. Outra notícia que preocupa e chama a atenção é que submarinos russos estão próximos da Irlanda. Foram avistados várias vezes nos últimos dias próximos à Irlanda. E bem, justifica-se a proximidade da Irlanda primeiro como uma ameaça da Rússia ao Reino Unido, que apoia definitivamente a Ucrânia, mas também porque por ali, no mar da Irlanda, passam inúmeros cabos, os cabos submarinos de internet, por exemplo, que ligam o Reino Unido aos Estados Unidos, que ligam, na verdade, parte da Europa aos Estados Unidos. Então, esses submarinos russos poderiam estar no local também para identificar a exata localização desses vários dutos de comunicação, os vários cabos submarinos. A questão é que a Rússia tem submarinos também muito próximos hoje dos Estados Unidos, pelo menos aqui no continente sul-americano. Os submarinos e navios que estavam em Cuba estão agora na Venezuela e são submarinos de propulsão nuclear, mas com armas nucleares também. Então essa é outra informação que preocupa bastante. Porque submarinos russos, submarinos nucleares, estão próximos da Irlanda. Bem, para terminar, eu volto à tarde, quem sabe, com mais informações aí a respeito desta possível nova escalada e também a reunião da OTAN em Washington. Mas no momento eu quero apenas comentar o que aconteceu na França ontem.
Bem, eu tenho alguns números que ainda não foram totalmente confirmados, mas dos 577 assentos do parlamento francês, as projeções indicam que 182 assentos devem ficar com a coalizão de esquerda, 168 com a aliança de Macron Ensemble e 143 com o Reunião Nacional de Marine Le Pen e seus aliados. Para se obter a maioria absoluta, são necessários 289 assentos. Bem, como a esquerda radical venceu, mas não tem ainda a maioria no parlamento, se formar aliança com a coalizão de Macron, que conseguiu 143 assentos, esquerda e globalistas teriam 350 cadeiras no parlamento. Então, palmas para Macron se a esquerda radical estiver unida com o partido, ou melhor, com a sua aliança globalista, o que provavelmente estará. Já com 143 assentos, o Reunião Nacional, que ficou em terceiro, não terá muitas opções, senão manter os movimentos políticos que vem fazendo até esse momento, os movimentos na política francesa, mas sem nenhum protagonismo. Bem, a questão que fica aqui é a seguinte: por que tanta diferença de uma semana para outra? No primeiro turno, a direita tinha vencido, mas isso não se confirmou no segundo turno. É preciso lembrar um detalhe. Macron, eu já tinha dito na semana passada, Macron estava tocando o terror. Ele chegou a dizer que se a direita vencesse, haveria guerra civil na França. E isso deve ter colaborado bastante para essa mudança de ontem, na opinião dos eleitores. Sim, é muito perigoso de repente colocar a direita nesse momento, até porque, segundo Macron, a direita é extremamente unida com a Rússia e isso seria um desastre para a França. Ele tocou o terror. Bem, eu particularmente interpreto a questão da seguinte forma: a França é hoje como uma família cujo pai bebe muito, mas isso aqui é só uma comparação, ok? E bate na esposa quando está alcoolizado. Eu vejo a coisa mais ou menos assim. Imagine você passando por uma residência, sabendo que ali a esposa e os filhos apanham do marido. Então você espera uma oportunidade para tentar convencer a esposa a separar-se do marido, a denunciá-lo e separar-se. E a esposa pede uma semana para pensar. Uma semana depois, ela diz àquele que sugeriu a separação de que ele não se meta mais, porque se é ruim com o marido, é pior sem ele. Então, meu querido, não se meta nessa história. Eu vejo a França assim e também outros países europeus nesse momento. É ruim com ele, mas será bem pior sem ele. É o medo da direita. Então os franceses hoje têm muito mais medo de Marine Le Pen e o seu partido do que, por exemplo, eventuais ameaças de um Islã cada vez mais forte dentro do continente europeu. Bem, em relação a isso, claro, muitos estão dizendo: espera um pouquinho, a Europa que virou as costas para os seus valores, mais cedo ou mais tarde, receberá o devido castigo. E aí eles sentirão muita saudade das propostas da direita, que hoje é temida. Mais do que tudo, a direita é temida. Por enquanto é isso. À tarde, então, eu volto para mais informações sobre o aumento da crise e da tensão entre Rússia e OTAN. Até depois, se Deus quiser.